Eclesiastes capítulo 5. Eu vou usar isso aqui apenas para a nossa introdução. O que eu quero trazer hoje aqui é algo que eu estava lendo a palavra de Deus e me veio essa reflexão, que nós não conhecemos a nossa própria estrutura, nem sempre estamos prontos para realizar aquilo que gostaríamos de fazer. Deus sabe disso e por isso é melhor a gente ouvir, dar atenção, para não sairmos nos comprometendo com coisas que às vezes não estamos estruturados para fazer. Porque é muito fácil, no momento que nós estamos empolgados, a gente nos comprometer com algo, mas na hora que a coisa realmente chega, a gente não está pronto para realizar. E às vezes nós achamos que estamos, mas nem sempre. Eclesiastes, e principalmente se comprometer com Deus, né? Tem gente que se compromete com Deus. Fazer isso, você é assim, você é assado. Nunca diga para Deus como você vai ser. Peça para Ele te conduzir e te sustentar para você não cair. Melhor do que você ficar fazendo promessas à toa ou votos à toa. Porque quando se fala em voto dentro da igreja, o pessoal pensa que voto é de dinheiro. Não. Nós às vezes votamos compromisso. Voto é assumir um compromisso. Quer dizer, eu já vi pessoas dizer assim: eu nunca vou sair da presença de Deus, depois está fora. Quer dizer, ela é um voto, saiu da boca dela, como um voto que ela nunca abandonaria. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quer dizer, oferecer sacrifício, se comprometer, votar algo que não está capacitado a cumprir. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser assim a partir de hoje, eu vou ser, até aquela velha frase que chega no final do ano, né? Eu vou ser um cristão melhor, eu vou ser, aí passa o ano e o cara está pior do que estava. Quer dizer, não se comprometa, busque a Deus, fale com Deus, dê atenção à palavra de Deus, olhe quem é você através da palavra de Deus, que em Deus você pode fazer proezas, mas sem Ele você não está com muita, assim, não está com essa bola toda não, com essa força toda não. Se a gente estiver verdadeiramente obedecendo a Deus, andando ligado, se a gente deixar, eu nunca vou fazer isso. Então guarda, entra na casa, ao invés de ficar oferecendo a Deus, dizendo você isso, você aquilo, passa a ouvir, que à medida que você for ouvindo a Deus, você vai aprendendo dele, vai se fortalecendo nele, e aí você vai sim se tornando uma pessoa mais capacitada em Deus. O apóstolo Paulo, que era um homem de tanta capacidade, pois era um homem estudado da sua época, ele disse assim: a nossa capacidade, ele não falou só dele, mas dos discípulos que estavam com ele, ele disse: a nossa capacidade, falou, vai com Deus, Deus abençoe. A nossa capacidade não vem de nós, vem de Deus. Irmãos, nós temos que deixar o lado de se achar muito capaz. Em relação às coisas de Deus, se não for Deus, nós não vamos ter capacidade.
nós vamos ter capacidade de servir a Deus, nós vamos ter capacidade de ser fiéis a Deus, de nós mesmos. Lógico, nós temos que nos esforçarmos, mas temos que confiar na minha capacidade, vem dele, eu vou buscar nele. E onde eu vou buscar nele? Na palavra, dando ouvidos, na oração, a nossa comunhão. Tem gente que acha que é um super-herói, e às vezes até os pregadores querem fazer de você o super-herói da fé. Ninguém é super-herói da fé, não existe super-herói da fé. Existem pessoas que dão crédito à palavra de Deus e que se sujeitam a ela. Aí sim, crê na palavra e Deus opera milagres. Esse negócio de heróis da fé, não existe heróis da fé, existe um Deus grande por trás da fé de alguém que creu, que ousou crer, que deu ouvidos, que deu atenção à palavra dele. Ninguém é melhor que o outro, mais estruturado que o outro, não. Como seres humanos, nós somos cheios de fraquezas. Por isso nós precisamos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então ele diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Quer dizer, não fale nada para Deus antes de você pensar. Tem gente que sai falando que não pensa, que se comprometendo. Deus, a partir de hoje eu vou ser assim, a partir de hoje Deus eu vou ser assado. Depois ele não consegue, ele não está estruturado para viver aquilo que ele quer viver, que ele até quer, o que ele falou para Deus, porque ele não deu ouvidos a Deus. Por ele não estar dando ouvidos a Deus, ele vai fracassar. Qualquer um de nós, sem darmos atenção à palavra de Deus, vamos fracassar na nossa caminhada com Deus. Você pode ter certeza, não tem nenhum aqui que seja melhor espiritualmente que o outro. Não admire homem nenhum, pode ser o maior pregador do Evangelho, ele não é melhor que você, não é mais estruturado que você. A diferença é que ele parou para ouvir o que Deus está dizendo na palavra e creu. É o que você também precisa, é o que eu preciso, é o que nós precisamos. Mas não existe esse super-herói. Super-herói é coisa de cinema, é coisa de Hollywood, não é coisa do Evangelho. O Evangelho, sim, existe pessoas fracas. A Bíblia diz que o homem, isso aqui fala de todos, o homem é como uma flor, como uma erva que seca, morre, acaba. Agora, quando ele passa a dar ouvidos a Deus, se fortalecer na palavra, na oração, na comunhão, ele se torna mais que vencedor em Cristo, não fora de Cristo, na palavra, não fora da palavra. Existem sim pessoas orgulhosas, que acham que são melhores, mais espirituais do que outras. Ninguém é. Se o cara não cai no pecado que o outro caiu, se ele não cuidar, ele cai no outro, mas é pecado também. Continuando, não te precipite na tua boca, nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação procede os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Está vendo? Só que sonha muito. Ele diz assim, porque da muita ocupação procede sonho. Realmente, né? Uma pessoa muito ocupada, ela está sempre sonhando, né? O sonho aqui não está falando sonho, no caso do sonho que você tem quando você dorme, mas os sonhos que você cria no seu coração. É verdade, uma pessoa está muito ocupada, trabalhando, correndo, lutando, ela tem muitos sonhos, não é verdade? Ela está sempre sonhando, eu estou fazendo isso, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ela está cheia de sonhos. Então, a pessoa que se ocupa muito, não é errado ela ter sonhos, mas dá muita ocupação, dá muitos sonhos, é verdade. Tem gente que quer ter, você chega dela, está sempre cheia de planos, porque também ela não para, está correndo para um lado, para o outro para tentar. Dá muita ocupação e vê os sonhos, mas dá muito falar. Ele diz assim, da multidão das palavras sai a voz do tolo.
a pessoa fala muito. Aí é o tolo. O que é o tolo na Bíblia? É a pessoa que sem juízo. A pessoa que fala o que vem vamos dizer assim, que vem na mente, que vem na cabeça, fala. Aí fala tudo, esbanja em palavras. Não pensa o que está dizendo, não pensa no que está falando. Vai falando. Ali acaba saindo tolice. Aí o pior é quando isso é diante de Deus. Quando a pessoa vai falar com Deus, vai orar, ou se compromete com Deus sem pensar. Aí é um tolo, porque você não pensa que Deus não leva a sério o que você diz. Ele leva e ele cobra. É só você olhar a caminhada do povo de Israel no deserto. Muitas vezes falaram coisas que veio a ira de Deus sobre eles, porque eles falaram coisas que não deveriam. Porque nós temos que saber, a nossa comunhão com Deus é através de quê? De palavras. Nós não vemos Deus, então nós temos comunhão com Ele na oração. Então Ele vai levar a sério o que falamos. Agora cabe a nós não ser tolo. Cabe a nós primeiro, antes de se comprometer, ouvir Ele primeiro e ver se estamos aptos ou não, se estamos prontos ou não. O Senhor Jesus, Ele disse que um rei, antes dele sair para a guerra, se ele for prudente, ele vai contar primeiro o exército que tem para ver se ele consegue sair ou se ele vai ser envergonhado. Se ele vê que é envergonhado, ele nem vai. Então quer dizer, antes da gente se comprometer, então a gente tem primeiro que ver se a gente somos capazes ou não. E às vezes nós achamos que somos, estamos empolgados. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Não pode contar comigo, eu estou nesse aí com você. Vou fazer depois você dizer, realmente não deu. Aí vem aquela desculpa sarrapada, não deu, sabe? Você sabe, aconteceu isso, aconteceu. Só que com Deus não dá, né? Tanto que com Deus não tem desculpa, não tem como eu me desculpar com Deus, porque Ele conhece até as intenções do meu coração. Ele sabe se eu estava pronto ou não. Lógico que Deus não vai te condenar pelo erro, mas aquilo vai atrapalhar na tua caminhada e pode atrasar o teu lado, sim. Pode atrasar. Olha o que ele diz assim: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos o que votares paga. Melhor que não votes, que votares não cumprires. E quando você vota em eu volto a dizer, quando está falando voto aqui, não está falando hoje na igreja, ficou muito, quando se fala de voto, a pessoa já pensa em dinheiro, mas não, voto não é dinheiro, voto é quando você se compromete. Eu vou fazer assim, ou eu vou ser assim. Por exemplo, Jefté fez um voto, ele foi para uma batalha e disse: Deus, quando eu voltar, se eu voltar em paz, se eu vencer a batalha, o primeiro que sair de um meu encontro, o primeiro ser que sair, eu vou oferecer ao Senhor. Um voto de tolo. A primeira que veio de encontro aí foi a filha dele. Depois ele chorou por isso. Então veja bem, o voto é o que você se compromete. Vamos dizer que você está aqui hoje, aí você fala assim: Deus, eu nunca vou sair da igreja, eu nunca vou te abandonar. Talvez hoje seja o seu pensamento, talvez hoje seja a sua vontade, mas você não sabe amanhã o que vai acontecer, como está a tua cabeça. O homem, uma vez uma pessoa me falou uma coisa, ele disse assim: nunca confie no homem, que ele é mutável. Hoje ele está falando de um jeito, está pensando de um jeito, amanhã está de outro. E é verdade. E o homem quer dizer o ser humano, né? Ele é mutável. E às vezes é eu, sou eu, é você, somos nós. Não é não confie no fulano, é não confie em você, confie em Deus. Mas Deus, que seja a sua oração: Deus, que o Senhor nunca me deixe cair.
Senhor, me segura para eu nunca te abandonar, para eu nunca sair da tua casa, para eu nunca abandonar a minha comunhão. É muito melhor do que você se comprometer e depois lá na frente, você, como muitos já fizeram, você está quebrando o voto. E quando você faz isso, você está pecando. Porque olha o que ele diz assim: não consintas que, versículo 6, não consintas que tua boca te faça pecar. Vou pegar aqui só a primeira parte desse versículo, mas é a sequência do que vem. Quer dizer, eu me comprometo. Eu já vi pessoas chegarem na igreja: não, a partir de hoje, pastor, a partir de hoje eu vou firmar na igreja, eu não vou sair de jeito nenhum. Depois está lá relaxado mesmo. Quer dizer, a pessoa se comprometeu. Ah, mas eu falei do pastor, só que ele está se comprometendo com Deus, que ele está falando das coisas de Deus. Então não deve. E a gente tem que estar atento. Por que a gente fazemos esses votos tolos? Porque a gente não está, às vezes a gente quer falar mais, está empolgado, queremos falar mais do que ouvir a Deus. Então, ouça mais a Deus. Os discípulos de Jesus caíram nisso também, por não dar ouvidos a Ele. Ele estava falando e eles não deram atenção. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Jesus estava aqui dando ensinamentos muito sérios para os discípulos. Ele estava celebrando a Páscoa, que se tornou Santa Ceia, que naquela Páscoa que ele estava celebrando, ele vai instituir a Santa Ceia. E ele falou ali que alguém iria traí-lo, um dos 12. Ele falou o mal que seria para aquele que o traísse. Depois ele falou, ele comeu ali, pegou o pão, abençoou, deu a eles, celebrando ali, instituindo ali a primeira Santa Ceia, dizendo que ali seria o corpo dele, deu a mesma coisa com o cálice. E depois ele saiu com eles, chamou alguns, e foram até o Monte das Oliveiras. E chegou ali, ele cantou um hino. E quando terminou de cantar o hino, ele chama a atenção deles e fala o que vai acontecer com ele e com eles. Versículo 27. Ele diz assim: e disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Coisa séria aí. Marcos 14, 27. Marcos 14, 27. Eu estou vendo todo mundo mexendo na Bíblia, eu tinha falado errado. Marcos capítulo 14, versículo 27. Então Jesus diz para ele: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Uma vez, Jesus estava com os discípulos, pregando, e João Batista mandou pessoas perguntar se ele realmente era o Cristo. João Batista que já tinha até a prova disso, mas ele estava na prisão e... deixa eu ver se eu encontro isso. Agora me fugiu onde está. Mas eu vou ficar... João Batista mandou, e Jesus falou assim, aí daquele que se escandalizasse nele. Foi a resposta dele naquele dia. E várias vezes ele falou. E aqui ele está falando algo bem grave para os discípulos. Essa noite todos vocês se escandalizaram de mim. Todos vocês me abandonarão.
Aí ele até explicou o porquê isso iria acontecer, que era para se cumprir as escrituras. Estava escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então isso aqui era para os discípulos olhar e dizer assim: meu Deus, nós vamos fazer isso? Era para eles ficarem preocupados. Imagina se Deus dissesse que você iria abandonar. Para dar medo. Você, puxa, mas eles andaram com Jesus o tempo todo. Ele está dizendo: eu vou ser preso e vocês vão se escandalizar, vão me abandonar. Diz: não, Senhor, então ajuda-nos, ora pela gente, intercede para que a gente não faça isso, para que não aconteça isso. Até mesmo porque eles amavam Jesus. Só que aí eles falam o seguinte, aí diz assim: mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Olha aqui, Pedro se comprometendo: todo mundo pode te abandonar, eu não. Todo mundo pode te deixar, eu não. Às vezes é o cristão, irmão, vê o outro cair e esse algo que o cara fez, Deus me livre, eu nunca vou fazer isso. Nunca diga nunca. Se você estiver fraco espiritualmente, lá na frente, o diabo pode te levar a fazer o que você condenou hoje. Muitos pregadores em cima do altar já condenaram o adultério. Condenaram, e eles não estavam condenando falsamente, não, eles estavam achando que era errado mesmo, e alguém tinha adulterado, e eles estavam falando, e de repente lá na frente foi ele. Por quê? Porque a pessoa diz: eu nunca vou fazer isso. A Bíblia diz: quando você vê o outro caindo, você que está de pé, cuide-se para que não caia. E onde eu vou me cuidar? Na palavra de Deus. Quando eu ver alguém caindo no pecado, ao invés de eu ficar apontando o dedo, é melhor eu dizer o quê? Meu Deus, me ajuda, me segura para que eu nunca venha cair nisso. E tem misericórdia dele. Mas às vezes não, a pessoa abre a boca, vai falar da pessoa, vai falar mal, e lá na frente está caindo no mesmo erro. No mesmo erro. O Pedro disse: eu nunca vou te abandonar. Todos podem te abandonar. Ele se comprometeu aqui. Mas Pedro estava estruturado para isso. Você pode ter certeza, Pedro queria ser essa pessoa que não iria se escandalizar. Mas não só era Pedro, não. Que diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Senhor, se for mesmo ter que morrer, eu não vou te negar. Pode ter certeza, era o que Pedro queria ser. O camarada que nunca ia negar. Era o que Pedro queria ser, esse cara firme, determinado, pronto até para morrer por Jesus. Ele queria, mas ele não estava estruturado para isso. Ele não estava estruturado. Às vezes a gente nos comprometemos. Todos nós, não tem um aqui que não queira ser um cristão cada dia melhor. Um cristão super fiel a Deus. Só que com tua estrutura e tua vontade própria você não vai conseguir. Por isso que a Bíblia diz: fortaleça-te no Senhor e na força do seu poder.
Se você não estiver fortalecido nele, você não vai suportar a tentação. Você não vai resistir quando ela for demais. Então, mas não foi só Pedro que disse isso, porque disse, e da mesma maneira dizia todos também. Então foram os 12, ou os 12 ou os 11, não sei se o Judas fez essa confissão, que ele era traidor, mas os demais seguiram Pedro. Não, nós nunca vamos fazer, nunca vamos abandonar. Se você chegar num grupo de gente, tiver todo mundo empolgado e tiver até um muito mais empolgado para fazer algo, todo mundo vai dizer, não, nós estamos juntos, vamos fazer. Mas nem todos estão estruturados para aquilo. E o que aconteceu aqui? Eles não deram ouvido ao que Jesus disse. Eles não deram atenção ao que ele falou. Eles acharam melhor falar, se comprometer. Às vezes nós estamos assim com Deus. Ao invés de a gente estar dando atenção à palavra dele, ao invés de nós estarmos pensando, dando em cada versículo, meditando, nós estamos cheios de não, que é isso? Comigo não, jamais eu vou deixar meu Deus, jamais eu vou deixar a igreja, jamais. E ficamos fazendo votos de todos, nos comprometendo, ao invés de dizer, Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia de mim, porque sem a tua força eu não sou capaz. Eu não sou capaz, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor me segurando, eu preciso da tua mão forte sobre mim. Se eu estou de pé, porque o Senhor tem me sustentado. Deus, mas continua, Deus, não me deixa, não me entrega a minha vontade, porque senão ela vai me levar para longe de ti. Aí continuando, né? Diz assim, e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então Jesus está passando um momento muito duro, os discípulos estavam vendo aquilo. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus fez uma oração, né? Jesus estava angustiado, ele ia ser preso, ele sabia que ia ser torturado, ia ser morto, morrer numa cruz, era a pior morte da época, porque não era apenas morte, era uma tortura até a morte. E aquilo, como ser humano, que ele estava ali como ser humano, ele começou a se angustiar e ter medo e se entristecer. Aí ele foi orar, e olha a oração de Jesus, ele disse, Pai, eu sei, Pai, todas as coisas te são possíveis. Tá, a primeira coisa, eu sei que o Senhor pode me livrar dessa hora. Eu sei que o Senhor pode impedir que tudo isso que eu estou com medo aconteça. Só que aí ele disse assim, mas tem uma coisa, existe a tua vontade e a minha é não subir nessa cruz agora. Estou com medo, estou angustiado, a dor vai ser grande, e o meu corpo está dizendo que não aceita. O lado natural de Jesus era isso, como ser humano. Aí disse, mas que não seja feita a minha vontade, a tua, quer dizer, é a tua vontade que eu passe pela cruz. E era a vontade que ele veio para isso. Então Jesus estava fazendo o que é aqui? Ele estava se fortalecendo em Deus para enfrentar aquela luta, nos dando um exemplo que as aflições, os sofrimentos nos faz procurar uma fuga, e uma fuga às vezes até da vontade de Deus, porque era a vontade de Deus. Jesus foi preparado para passar por aquele momento,
Mas a vontade de Jesus agora era: não dá, isso é muito dolorido. Jesus estava com medo da cruz. Ele sabia a dor que iria passar ali. Ele sabia o sofrimento que ele ia enfrentar. Então, como homem, ele estava com medo. Mas ele se rendeu à vontade do Pai. Às vezes tem coisas para a gente servir a Deus que a gente tem que passar pelo momento de angústia. Alguma coisa que, se a gente não estivesse servindo, talvez nós fôssemos mais aceitos pela sociedade, nós fôssemos mais bem vistos. Isso às vezes nos angustia. Só que aí nós temos que entender: mas e a vontade de Deus para mim? Qual que é? A vontade de Deus é que eu seja fiel até o fim. A vontade de Deus é que eu esteja com Ele, independente de quem está do meu lado, se é favorável ou não, o momento, a situação, ou até as pessoas, mas que eu permaneça firme com Ele. Então, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí diz: e chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Jesus ora, volta e vai lá dos discípulos. Aí está o Pedro que disse que até morreria por ele, e ele está na maior angústia, precisando que ajude ele, apoie ele naquela oração. Chega e encontra Pedro dormindo. Não só Pedro, mas quem estava ali também. Ele disse: Pedro, está dormindo? Você não pode vigiar nem 1 hora? Aí ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o nosso espírito, ele está sempre pronto a servir a Deus. É o desejo dele. O desejo que tem dentro de você de ser um cristão fiel, um cristão temente a Deus, um cristão que não retrocede, que não atende à vontade da carne. Teu espírito que quer isso. Mas a tua carne é outra lei. A tua carne quer ceder à vontade, aos caprichos dela, ou ela cede aos sentimentos que tem nela. Às vezes o medo. No caso do discípulo aqui era o medo, a tristeza, e aqui eles entregaram o sono. Versículo 39: e foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que responder-lhes. E voltou a terceira vez e disse: dormi agora, descansar, basta, chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos, eis que já está perto o que me trai. Então veja bem, todas as vezes Jesus voltou e estava dormindo. E aqui no versículo 38 ele diz: vigiai e orai para que não entreis. Quer dizer, se ele tivesse dado ouvidos a Jesus, ao invés de se comprometer com aquilo que eles não estavam capacitados, o que eles tinham feito? Eles tinham entrado em oração. Às vezes nós nos comprometemos mais do que fazemos. Por quê? Porque paramos de ouvir e nos fortalecer. Aí nos comprometemos com a nossa própria força, não com a força que nós precisamos, que é aquela que vem de Deus, que adquirimos através de estar olhando para a palavra e vivendo, nos fortalecendo em oração. Aí ficamos falando para Deus: Deus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer aquilo. Não, Deus, a partir de hoje você é assim, você é assado. E vai se comprometendo, não escuta Deus, que Deus está falando. Só que está fraco, quer fazer a coisa, mas a carne é fraca, quer dizer, a sua força humana é fraca na hora da tentação. Aí acaba cedendo. O apóstolo Paulo, ele descreve aqui em Romanos essa luta que há entre o nosso espírito, que é o nosso verdadeiro eu, e a nossa carne, que é a nossa natureza humana, suas vontades humanas. Romanos capítulo 7,
Romanos capítulo 7, fala da natureza pecaminosa. Nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Então, irmão, não tem uma pessoa que está na igreja hoje que não queira ser um cristão melhor, né? Só que às vezes não está sendo, está bem longe. Todos nós. Eu olho para mim e eu digo, meu Deus, poxa, eu não queria ser o que eu queria ser melhor cristão. Eu queria ser uma pessoa melhor, mas só com a minha força eu não sou capaz. Eu tenho que cada dia me fortalecer em Deus. Eu tenho que cada dia me fortalecer numa comunhão de oração, de palavra, porque senão a minha carne vai, ao mesmo que meu espírito deseja, a minha carne vai me atrapalhar, quer dizer, a minha natureza humana. Ele começa aqui o versículo 14 dizendo assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 15: porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Vamos lembrar dos discípulos, quando Jesus disse, vocês vão se escandalizar em mim e vão me abandonar, e disseram, não, por ti eu até morro, mas jamais nós vamos te abandonar. Quer dizer, o que eles queriam? Ser aquele cristão, aquele discípulo que jamais iria deixar Jesus por nada, jamais iria abandoná-lo por nada. Mas na hora do perigo eles tiveram medo e abandonaram. Fizeram igual o gato. O gato está dando maior carinho com você. Chegou, assustou com algo, ele sai, ó. Mas não é só o gato não, o ser humano é assim também. Ele está vivendo. Então, veja bem. O que eu faço não aprovo. Eu tenho certeza, isso é você mesmo que responde para você, que todos que estão aqui, o que menos você quer fazer é pecar. Tudo que você quer fazer é ser uma pessoa santa, uma pessoa de Deus. Eu sei que dentro de você é essa sua vontade, mas vez ou outra você está falhando. Ou por que não, quase sempre. Porque a tua carne te leva a isso. Então ele diz assim, versículo 13, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira agora que já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim, quer dizer, o pecado me domina. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Coisa séria, né? Os discípulos queriam morrer com Jesus. Eles queriam estar com ele, não fugir. Isso era o que eles queriam ser essa pessoa. Realizar, eles não conseguiram. Porque na hora que eles viram a pena, na hora que eles viram os soldados, na hora que eles viram os caras prender Jesus, o medo bateu e um para um lado, outro para outro, vamos embora, vamos embora. Ninguém levou não, vamos lá no mestre, não, deixa lá, a gente não tem o que fazer. Pedro até e outros discípulos saíram assim, seguindo de longe. Mas seguir de longe, quando segue Deus de longe, é pior ainda. É pior do que eu não seguir. É aquela pessoa que está na igreja, mas não está buscando se envolver na palavra. Ela segue de longe. Longe da palavra, longe dos mandamentos. Mas está seguindo, está na igreja. Ela é pior. Porque o que não está seguindo de jeito nenhum, ele nem vai negar, porque ele já está longe mesmo, tem que negar. O que segue de longe acaba negando, porque vai chegar uma hora que alguém vai confrontá-lo.
Ninguém vai confrontar o cara que está lá fora no pecado. Você é Deus, mas isso, não. Mas vai confrontar o cristão. O que você acha disso? Olha o que você é. Principalmente quando vem aquelas coisas que a sociedade defende como certo e que é errado pela palavra de Deus, aí alguém vem te confrontar. Mas você acha que isso é certo ou errado? Aí você, para não desagradar o cara, você acaba negando. Cada um em sua vida, como quer, não sei o que mais. Mas Deus ama a todos. Eu estou negando, porque o certo é de falar a verdade não. A palavra de Deus condena isso, sim, está errado pela palavra de Deus. Mas às vezes a pessoa, para fazer a média, para ficar de bem, aí acaba negando mesmo. Nega Jesus. Tem gente negando Jesus toda hora, para agradar alguém, para agradar a família, para agradar quem quer que seja. Tem que tomar cuidado, porque fica seguindo de longe. Seguir de perto é estar comprometido. Seguir de longe, eu não estou comprometido, eu só estou vendo acontecendo, estou até me compadecendo. Coitado, está passando por isso. Seguir de longe. Jesus era Pedro seguindo e olhando assim, coitado do mestre. Eu queria fazer alguma coisa, mas não faço. Mas não tinha. Queria estar com ele, mas estou com medo, não vou não. Aí na hora que alguém disse, mas você estava com ele, aí ele negou. Era melhor ele ter fugido com os outros, que pelo menos não ia negar. Você quer ver que foi tão terrível negar Jesus, que quando Jesus ressuscita, o primeiro encontro com Maria Madalena, não é Jesus, o anjo fala, diz assim, fala para os discípulos, e diz assim, fala para os discípulos e a Pedro, que Jesus vai estar com eles. Espera aí, mas Pedro é discípulo também? E por que ele foi falado à parte? Porque ele fez algo que, se não fosse a misericórdia de Jesus, ele tinha perdido. Porque Jesus disse que aquele que negasse ele diante dos homens, ele negaria também. Só que Jesus usou de Pedro com misericórdia, porque ele sabia quem era, ele tinha avisado, ele sabia o que ia acontecer. E ele disse, eu vou. E quando Jesus vem para Pedro, ele vem para restaurar. Nós vemos que até Jesus deixa ele sem jeito, constrangido. Jesus começa, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E o Pedro diz, te amo. Tu me ama, Pedro, mais do que esses outros? Te amo. Aí Jesus conversa. Tu me ama mais do que esses outros? O Pedro se constrange, acho que ele lembra, neguei eu dizer que eu amo mais do que os outros. Ninguém negou aquilo, só eu. Aí ele disse, Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. Ele amava mesmo. O medo que fez ele negar. Ele não estava firmado ainda. Por isso Jesus disse assim, Pedro, quando tu te converter, confirma teus irmãos. Quer dizer, você está andando comigo, está aprendendo, mas você ainda não está 100%. Depois que Jesus sobe os céus, que Pedro é cheio do Espírito Santo, nós vemos um outro Pedro. Aí nós vemos Pedro sendo preso e pronto até para morrer pelo Evangelho. Era outro Pedro, porque ali ele estava fortalecido em Deus. Ali ele aprendeu a ouvir o Espírito Santo. Mas até então ele não estava dando muito ouvido, ele estava empolgado com o ministério de Jesus. E ele amava Jesus. Porque também Jesus vai falar com ele, olha, você vai me negar. Não vou de jeito nenhum, mas de forma alguma. Em outras palavras, você está inventando conversa, que isso? Eu vou até morrer, eu até morro contigo. Era o que ele queria. Ele queria ser. Irmão, todos nós queremos ser o cristão firme, o cristão de fé, o cristão que não retrocede. Só que aí que está, estamos estruturados para isso? Se vir uma perseguição contra a igreja, será que nós estamos estruturados para sofrer essa perseguição? Ser preso pelo Evangelho? Sofrer pelo Evangelho? Receber o abandono até dos irmãos? Porque se vir uma perseguição sobre o Evangelho, muitos, o maior desprezo vem dos próprios irmãos, da própria igreja. O apóstolo Paulo fala isso, ele foi preso, só ficou 3 com ele, o resto, foram cuidar das suas atividades, deixaram ele de lado.
Teve uma vez que ele ficou sozinho, ele disse assim: ninguém compareceu. Ele disse: mas Deus estava comigo, não me abandonou. Só fica Deus mesmo. Quando tudo está bom, quando tudo está alegria, todo mundo quer estar perto. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava curando, quando as pessoas estavam dizendo: Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor, todo mundo aplaudindo, jogando ramos para Jesus passar por cima. Os discípulos até deitando as vestes. Os discípulos estavam tudo junto, estava bonita a festa, o povo estava tudo junto. Mas quando Jesus foi preso, todos o deixaram. Mas pode ter certeza, não era a vontade daquele povo deixar. É que eles disseram: não, ele foi preso, se a gente ficar perto também vai sobrar para nós. Então é melhor a gente ficar de longe. Mesmo que a gente fique triste. Os discípulos ficaram tristes com a prisão e a morte, eles ficaram. Por que eles ficaram tristes? Porque eles amavam Jesus. Mas por medo, eles o abandonaram. Por medo. Às vezes não é maldade das pessoas. É o medo que elas não estão preparadas, prontas para enfrentar aquele momento, a estrutura dela. Às vezes até antes ela está igual os discípulos: não, eu faço qualquer coisa. Mas quando a qualquer coisa chega e tem que ser algo forte, a pessoa: agora não dá não, agora eu tenho que pular fora. Então, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Irmão, isso aqui cai por terra, aquela coisa que tem gente que bate no peito e diz: eu sou uma pessoa boa. O que eu tenho de bom é o que Deus colocou em mim. Se tirar o que Ele colocou, não tem nada de bom. O que é de bom? A palavra dele que está em mim. Pela palavra dele eu posso perdoar o que me ofende. Pela palavra dele eu posso amar o meu inimigo, quer dizer, praticar o bem com ele. Pela palavra dele eu posso, se a palavra dele estiver me governando dentro de mim, eu posso fazer coisas maravilhosas, eu posso ser uma boa pessoa. Agora, se eu estiver no meu natural, não existe bem algum. Porque a gente diz assim: fulano é uma pessoa boa. Jesus disse assim, que até os ímpios, as pessoas sem Deus, os pecadores, são bons com aqueles que lhes são amigos, com a família. Então isso é o bom. Porque geralmente quando você diz fulano é uma pessoa boa, porque ela é uma pessoa que tem alguma, vamos dizer assim, algum apego a você e acaba sendo uma pessoa boa com você. Mas vai olhar se ela é boa com quem ela não gosta. Com quem ela não gosta. Vai olhar se ela pratica a palavra que Jesus disse: amai vossos inimigos. Coitado do inimigo dela. Coitado de quem ela não gosta. Se vê outro, se ele vê aquela pessoa que ela acha que ela não gosta, que ela, às vezes ela diz, em vez de sofrendo, assim, bem feito, quem manda ser tão ruim? Aí tem aquele ainda que diz assim: está pagando pelo que fez. Em outras palavras, a pessoa está comemorando o sofrimento do outro, porque diz, ele era ruim, então é bom que sofra também. Não é verdade? É assim. Então não adianta dizer que é bom não. Não adianta dizer não. Na carne não tem bem nenhum não. Não é porque uma pessoa às vezes gosta de outro e ajuda e faz bom que ela é boa, não. Ela faz o que ela gosta do outro, mas eu quero ver quando ela está diante de alguém que ela despreza, de alguém que ela não gosta. Isso é todos nós. Ou então a Bíblia está mentindo. Paulo diz, deixa bem claro isso aqui, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu quero ser bom. Todo mundo quer ser bom, já viu? Todo mundo quer ser bonzinho? Todo mundo quer ser para ser reconhecido como uma pessoa boa. Até o camarada é ruim para danar.
gosta de oprimir pessoas, mas ele quer que todo mundo olhe para ele e diga que ele é bom. Eu conheço gente assim. Gente que quem está perto dele, coitadinho, só sofre. Mas o cara adora ser querido, ser tido como pessoa boa. Para ele diz, eu sou uma pessoa boa. Não tem bem nenhum na pessoa. O homem não tem, porque o homem é cheio de interesse, o homem é egoísta. O homem, quando se aproxima do outro, às vezes dando um tapinha, é porque ele quer alguma coisa do outro. Agora, quando você está guiado pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus está dentro de você, te dominando, governando, aí você executa boas obras sem interesse, que é isso que a Bíblia descreve o amor. Como é que a Bíblia descreve o amor? O amor não busca seus próprios interesses, não faz algo porque está interessado. Interessado, às vezes, ser bem visto, ser bem aceito. Agora com rede social, então, o que tem de gente que faz coisas para aparecer, gente que não deveria. Eu não estou falando de quem mexe com política, não. Quem mexe com política, tudo que ele faz, ele tem que mostrar mesmo, porque ele está ali, ele precisa dos votos do povo, então tem que mostrar o que ele está fazendo. Isso é uma verdade. Seria hipocrisia dizer que uma pessoa que é candidato, que é política, ele tem que fazer as coisas e fazer escondido. Se ele fizer escondido, ele está perdido, porque ele precisa ser visto. Mas vamos dizer um pregador, um pastor. De vez em quando eu vejo os pastores nas redes sociais, às vezes com a cesta básica na mão, dizendo, ajudando os pobres. São hipócritas. É o que Jesus falou. Ele está querendo aparecer, está querendo mostrar que ele é bom. Ele está descumprindo o mandamento, que diz, o que tua mão direita fizer, que a esquerda não perceba. Porque se uma pessoa estiver necessitada, e eu falando eu como pastor, e eu conseguir uma cesta básica e for ajudar ela, eu não preciso, não há motivo para mim estar tirando foto e mostrando para as pessoas, jogando numa rede social, expondo a pessoa, a necessidade da pessoa, e colocando só para as pessoas olharem para mim, homem de Deus. Aí vem os comentários, homem de Deus, está fazendo a obra de Deus. Se todos fossem assim. Às vezes é um hipócrita, nem ele pagou aquela cesta básica, de alguém que doou. Quando o pastor mostra isso, é o maior hipócrita. Eu vou até calar minha voz, não vou falar coisas que não devo. Mas eu tenho uma bronca quando eu vejo isso. Por que a hipocrisia? Porque primeiro, você está fazendo a obra de Deus, ele deveria seguir o que a palavra diz. Então faz e deixa que Deus recompensa. Quer recompensa? Mas é para o povo ver que a igreja tem um trabalho. Bom, se for um trabalho da igreja, a igreja tem um trabalho social, mas a maioria não tem. Mas é um trabalho. Por exemplo, aqui mesmo, se uma pessoa chega necessitada, pede uma coisa, reúne as pessoas e já pega direto para aquela pessoa. Mas não tem assim, não. Nós temos aqui um setor na igreja que trabalha justamente com isso. Não tem. Então quer dizer, é hipocrisia. Aí eu vou lá com a cesta básica na casa de alguém, tira uma foto aqui, levo Deus tem uma foto aqui. Ajudando os necessitados. É hipócrita, cara. Está querendo aparecer, está querendo ganhar ponto com liderança, está querendo ganhar ponto com, aplausos no Facebook, ainda está expondo a necessidade do outro. Faz a coisa e deixa guardadinho apenas as pessoas que conseguirem lhe ajudar. Mas aí quem vê aquilo vai ver que a igreja, ela gosta, ela faz isso, que o pastor é assim, vamos vir para a igreja. Não, primeiro, ninguém tem que vir para a igreja por causa que o pastor deu uma cesta básica. As pessoas têm que vir porque entenderam a palavra e creram. Eu vou me dar mal com um bocado de pastor nessa aqui. Mas é verdade, irmãos. É verdade, isso é interesse. Não está tendo bem algo. Pega o exemplo porque o amor que Jesus nos ensinou é o amor sem interesse.
Não é amor para você aparecer. Você pega o exemplo que Jesus pegou do bom samaritano. Aquele homem não conhecia o camarada que estava caído. Aquele homem gastou o seu tempo, o seu dinheiro, e ele não pediu para ninguém ficar espalhando. Ele, pelo contrário, levou o cara lá no estalagem e disse: cuida dele, quando ele voltar, o pago que tem. Ele nem procurou saber quem era o cara. Ele estava preocupado apenas porque qual que é o amor verdadeiro? Aquele amor que Jesus teve por nós, que não era de aparecer, mas sim, eles precisam disso, eu posso fazer isso por ele. Esse é o amor que nós temos que demonstrar para as pessoas, se nós tivermos ele. E nós, que a palavra nos ensina. Eu ajudo a pessoa não para mostrar que sou boa, não para ser reconhecido, não para ser aplaudido, não para ser bem aceito, mas porque eu vejo que ela tem uma necessidade e o meu intento é suprir a necessidade dela, não aparecer. E por isso que às vezes até algumas obras que são boas são feitas e Deus poderia recompensar quem fez e não recompensa. Por quê? Porque o cara foi em busca de aplauso. Foi em busca de aplauso. E a igreja ultimamente está muito disso. Não estou falando a igreja da graça não, a igreja em todo está muito disso com rede social. Qualquer coisinha que faz, até pastor lá. Quando eu vejo uma pessoa que mexe com política fazendo isso, eu entendo, eu compreendo. E se eu mexesse com política, eu fazia a mesma coisa. Toda boa obra que eu fizesse, eu ia mostrar. Por quê? Porque eu precisava do voto das pessoas, e as pessoas só vão se ver que você está fazendo alguma coisa. Então, isso é compreensível. Agora, pastor não. Porque pastor tem que ganhar as pessoas pela pregação do Evangelho. Se nós não conseguimos com isso, não adianta ficar inventando moda não. Aliás, é o que mais está se fazendo, é esquema, é estratégia, não está funcionando nada. As igrejas estão ficando vazias. Porque o que atrai o povo Eu lembro quando eu cheguei aqui, nessa igreja, um pastor, amigo meu, muito brincalhão, ele falou uma coisa em brincadeira, mas era verdade. Eu falei, pô, o cara está falando razão. Eu chego aqui e disse: aí, como é de povo? Eu falei, a igreja tem pouca gente. Bem pouquíssimo mesmo, tem menos do que a igreja que eu estava. Aí ele falou: esquenta não, quando se levantar aí uns 2 paralíticos, uns 2 cegos passar a ver, aí vai encher a sua igreja. É verdade, quem enche a igreja é o poder do Evangelho. Se não aconteceu também, não adianta ficar esperando. Eu vou criar uma estratégia, vou fazer isso. Meu irmão, a pandemia foi o momento mais que os pastores tentaram reinventar a estratégia, não deu em nada. A estratégia de homem não está virando nada mesmo, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Quando o poder de Deus age, quando você ouve a palavra, quando você sente a bênção de Deus, você entende, aí você diz: não, tem que estar aqui, porque aqui está a bênção. Não é verdade? Quem está aqui de quando eu cheguei, depois que eu cheguei aqui, está aqui? A senhora foi? Quando eu cheguei, a senhora não estava. Chegou depois, não é isso? O que você fez em pai igreja? Por que a senhora? Alguém te evangelizou? O que foi? A senhora era de lá já. Então a senhora já era da igreja. Ele ali, também comigo, chegou depois. Ei, você que está lendo a Bíblia aí, você que chegou depois, o que te fez ir para a igreja? Alguém te evangelizou? Não? Foi? Teve vontade de vir? Já tinha frequentado? Não? Mas o que te levou assim, ter essa vontade, você sabe? Hein? Vendo na televisão. Tá, evangelizado pelo missionário, vendo. Com certeza você viu os milagres acontecer. Você veio. Deus te abençoado. Ele ali está começando agora, né? Você veio através dele, não foi? Isso, veio através dele. Então veja bem, mas o que eu quero dizer, o que atrai as pessoas é o poder de Deus. Então não adianta ficar inventando moda dizendo que isso vai trazer. Você pode até realmente ter estratégia. Estou dizendo que estratégia de homem funciona, enche igreja às vezes, mas não converte ninguém.
E no dia que ele parar com a estratégia, vai embora todo mundo. Então, não adianta nada. Só Deus mesmo convence o coração. Então, tudo que o homem faz para aparecer já mostra o quanto ele é mau. Agora, quando você faz algo como Cristo fez por nós não tinha nada para oferecer, não tinha nada que ele precisasse de nós, mas ele fez por causa da nossa necessidade de salvação. E esse tem que ser, o lado bom. Quando a palavra de Deus está verdadeiramente nos governando, tudo que nós fazemos em favor do próximo é para suprir a necessidade dele, seja a necessidade dele conhecer Deus, a necessidade dele ter Deus, ou a necessidade, se for uma obra social, a necessidade de suprir aquela necessidade material. Por exemplo, pode-se pregar o Evangelho apenas pensando, até se matar, fazer muito, correr muito, pensando apenas na fama, apenas em ser bem visto como pregador, mas isso não é amor. O amor verdadeiramente é quando alguém prega o Evangelho, quando ele está firmado em dizer: as pessoas precisam, eu preciso alcançá-las. Que foi isso, foi o começo da igreja, daqueles discípulos que aprenderam com Jesus. Eles não faziam, eles não pregavam o Evangelho porque eles queriam ter uma grande igreja, porque eles queriam ter um grande ministério, porque eles queriam formar um patrimônio grande. Eles não queriam nada. Eles pregavam porque eles viam a necessidade de pessoas serem salvas. De pessoas serem salvas. Mesmo eles sabendo que ia ser perseguido, alguns perderam até o que tinham ao invés de ganhar. Mas eles sabiam uma necessidade das pessoas serem salvas. A pergunta é: será que isso está sendo feito dessa maneira hoje? Ou às vezes as pessoas só estão pensando: não, espera aí, tem um pastor famoso na televisão, tem um pastor famoso no YouTube, eu vou ser famoso também. Eu tenho que ver qual a estratégia boa que dá para alcançar o maior número possível. Aí já está entrando o lado mal humano, o lado egoísta, o lado que não se preocupa com o próximo, se preocupa consigo mesmo. E por isso que Paulo diz que tem uns que pregam o Evangelho verdadeiramente, com sinceridade, por amor, e outros que pregam por contenda e várias razões. A gente sempre está vendo isso. Bom, continuando aqui: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, o nosso espírito lá do nosso lado, o homem interior, ele tem prazer na lei de Deus, mas a nossa carne, não. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quer dizer, só com entendimento, com aquilo que eu vou aprendendo com Deus, entendendo da palavra, que eu vou servir a Deus. Com a minha carne eu nunca consigo. Com a minha carne eu sirvo o teu pecado, sirvo a minha vontade. Às vezes até, e eu vou até mais, até às vezes no altar, fazendo a chamada obra de Deus, a pessoa pode estar fazendo pelos seus próprios interesses, sua carne cheia de interesse, às vezes até gente muito aguerrida, não para ganhar almas, mas para ter grupo de pessoas lhe admirando. Às vezes acontece isso. Então nós temos que ver, isso é a natureza humana. A natureza humana é egoísta, a natureza humana é fria, calculista, só busca os seus próprios interesses. Quando estamos cheios da palavra de Deus e ela está nos guiando, ela mata essa natureza e age segundo o que Cristo quer, que nós sejamos aquelas pessoas que ama primeiro a Deus e depois o próximo. Amém, Jesus? Então essa é a palavra, mas para não perder o foco lá do início, não confie na sua estrutura, confie na palavra de Deus.
E não se comprometa com aquilo que você não esteja verdadeiramente pronto para cumprir. Entre na casa de Deus, ao invés de ficar oferecendo coisas, fazendo votos, eu sou assim, sou assado, vou fazer isso, fazer aquilo. Faça o mais importante, ouça, aprenda, que o que você aprender de Deus vai te dar crescimento espiritual para você estar bem estruturado para fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tinha hoje, espero ter ajudado alguém